A paz do Senhor Jesus para todos. Sejam muito bem-vindos ao canal da Faeste Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição 1 do primeiro trimestre de 2025. Estamos começando mais um trimestre com a graça do Senhor Jesus. Estaremos estudando com o tema geral em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. O comentarista deste trimestre é o pastor Ezequias Soares, líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo, e presidente da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. Nesta primeira lição, que tem como título Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, o comentarista vai fazer um panorama geral. O texto áureo da lição diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, versículo 3. Verdade prática diz: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos do 28 ao 31, na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos do 15 e 16, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos do 1 ao 3. Introdução: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e as famílias. As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, que foram rejeitadas pelos apóstolos e primeiros cristãos, mas com uma roupagem nova, pois nada há novo debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. O presente trimestre tem por objetivo mostrar o referencial doutrinário da fé cristã, levando o aluno a reconhecer de longe as heresias. Esta primeira lição é um estudo sobre o problema das heresias nas igrejas e a nossa responsabilidade na defesa da fé. Então, nesta primeira lição, o objetivo, conforme o comentarista já diz aqui, é fazer um estudo sobre o problema das heresias, que as heresias que começaram lá na igreja do primeiro século e chegaram até nós, só que com uma roupagem nova, com uma linguagem diferenciada, para poder enganar os incautos. Então, o comentarista aqui, ele vai dizer que nós temos a responsabilidade de defender a fé cristã histórica, a fé cristã que os estudiosos das Escrituras Sagradas vêm estabelecendo ao longo desses 2000 anos de cristianismo. Então, nós precisamos conhecer a fundo essas doutrinas fundamentais da fé cristã para não sermos ludibriados e enganados pelos falsos mestres, pelos falsos ensinadores que ainda se encontram, infelizmente, em vários púlpitos de igrejas evangélicas no Brasil e no mundo inteiro, e também, hoje em dia, na internet, que estão enganando a muitos, porque não querem ou não conhecem a fundo a palavra de Deus. Tópico 1, as ameaças dos lobos vorazes. Subtópico 1, os cuidados pastorais, Atos 10, 28. Os anciãos, mencionados no versículo 17, são chamados de bispos nessa passagem. Eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentar a igreja de Deus, portanto, eles são pastores. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Lucas 15, de 4 a 6. O Novo Testamento emprega essa metáfora ao tratar o relacionamento entre pastor e rebanho na igreja. A exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos das heresias e guiar todos na verdade do Evangelho. Esse cuidado aparece nos ensinos de Jesus. Mateus 7, de 15 a 20. Então, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo fala ali aos anciãos da igreja de Éfeso, quando ele está ali se despedindo desses anciãos, que no versículo 17 são chamados de bispos, que são os presbíteros, os que cuidavam das igrejas ali na cidade de Éfeso.
naquela região. Então, o apóstolo Paulo diz para eles que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para cuidar da igreja. E cuidar da igreja também significa, né, trazer um alimento verdadeiro, um alimento sólido da palavra de Deus para alimentar as ovelhas, guiar as ovelhas e proteger as ovelhas dos ataques dos lobos vorazes. Ou seja, dos hereges, aqueles que ensinam falsas doutrinas, doutrinas que não têm respaldo bíblico, não têm respaldo escriturístico. Então, o pastor, o que cuida das ovelhas, ele tem esse cuidado de ensinar a verdade, ensinar a palavra de Deus e proteger o rebanho dos ataques dos lobos vorazes. Subtópico 2, depois da minha partida, versículo 29. Essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja, depois do período apostólico, no futuro. Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores, lobos cruéis ou lobos vorazes, versículo 29. Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do AT, do Antigo Testamento, mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. Tanto que, ao falar a respeito dos profetas legítimos dentro dos hebreus, ele ressaltou que também havia entre o povo falsos profetas, como haveriam de surgir com o tempo, no meio da igreja, falsos mestres. 2 de Pedro 2:1. Na verdade, eles já estavam presentes no período apostólico. Isso aí nós encontramos em várias passagens da Bíblia. O apóstolo Paulo também cita vários casos de homens, falsos mestres, falsos profetas, que estavam ensinando ali, né, doutrinas que sem respaldo bíblico, doutrinas que não correspondem à verdade das Escrituras Sagradas, já naquele período, lá do primeiro século. Isso, com o tempo, né, veio aumentando. E essa linha herética, essa linhagem herética chegou até os dias atuais. Conforme nós vamos ver mais para frente, né, hoje eles têm aí uma nova linguagem, né, uma linguagem pós-moderna, uma linguagem relativista, justamente para continuar propagando ali o seu joio, seus falsos ensinos. Então, falsos mestres, falsos ensinadores, falsos pregadores do evangelho, que ainda estão atuantes, infelizmente, né, no seio da igreja. Então, o apóstolo Paulo ele fala ali para os anciãos de Éfeso que depois da partida dele, depois que ele fosse embora ali da cidade, iam surgir de dentro mesmo da igreja esses, né, hereges. Eles iam aparecer para enganar as pessoas, para distorcer a palavra de Deus, e tudo com interesses escusos, interesses outros, interesses pecuniários, financeiros, para que eles pudessem enganar as pessoas, falavam o que as pessoas queriam ouvir, isso acontece até os dias atuais, para poder usufruir dos bens dessas pessoas que os seguiam. Então, são lobos vorazes que o apóstolo Paulo, né, vai chamar, ou lobos cruéis, lobos vorazes. Subtópico 3, a origem dos falsos mestres. 2 pontos surpreendentes nessa parte do discurso nos chamam a atenção. Primeiro, os lobos vorazes surgem de dentro da própria igreja, dentre vós mesmos. E segundo, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Os discípulos deles ainda estão por aí. Entre eles estão os que se posicionam acima das Escrituras, os quais, sem o menor pudor espiritual, usam as redes sociais para corrigir, entre aspas, a Bíblia e discordar abertamente dos profetas e dos apóstolos bíblicos. Esses consideram seus discursos modernos e a mensagem da Bíblia desatualizada. Em razão disso, oferecem um novo evangelho. Veja 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de 13 a 15. Por isso é importante estudar um campo da teologia chamado de apologética, para orientar os crentes dos nossos dias. É interessante, né, que a apologética, que é a defesa da fé cristã, a defesa racional da fé cristã, é importante para todo crente. Todos os líderes evangélicos devem estudar a apologética cristã, conhecer as heresias que estão, né, vigentes aí nas seitas falsas e nas falsas religiões,
e que acabam, né, influenciando, infelizmente, até muitos que são evangélicos sinceros, que querem realmente seguir a Jesus. Mas, por estarem expostos a esses falsos ensinos, eles acabam sendo influenciados, de certa forma, e aí isso gera muitas dúvidas na cabeça desses irmãos e irmãs em Cristo, dúvidas sinceras, e eles acabam chegando até os líderes deles em busca de uma resposta. E os líderes precisam, então, ter o domínio desse material, desse referencial das doutrinas principais da fé cristã, para poder justamente tirar as dúvidas dos seus liderados, para que eles não sejam mais enganados, né, por esses falsos mestres que ainda estão aí nas redes sociais ensinando heresias. Veja que, como o comentarista aqui fala, né, de um que acha que ele pode atualizar o ensino da Escritura, que está desatualizado, que não serve mais para os tempos pós-modernos, né? Olha que ousadia. É óbvio que isso não é verdade. A palavra de Deus, ela é eterna. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, disse o Senhor Jesus. Então, a palavra de Deus, ela permanece, ela não muda. O ser humano muda, mas a palavra de Deus não muda. Então, nós precisamos entender isso e ensinar isso para o povo de Deus. Tópico 2. O que é apologética? Subtópico 1. Definição. 1 Pedro 3,15. Apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa, resposta. O termo grego traduzido por responder e preparados para responder com mansidão, em 1 Pedro 3,15, é apologia. Numa tradução literal sempre preparados para uma defesa. A NVT, Nova Versão Transformadora, emprega o verbo explicar, assim, sempre preparados para explicá-la, explicar a fé cristã. A apologética mostra que a fé cristã é racional e pode ser explicada de maneira metódica e sistemática, portanto, aceitável. Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, Marcos 12:30. Isso ensina que devemos amar a Deus por completo, com o corpo, as emoções e o intelecto. Então, nós vemos aqui, nessa primeiro subtópico, definição do que é apologética cristã. É a defesa lógica e racional da fé cristã, ou seja, você estuda as Escrituras Sagradas, você estuda a teologia sistemática, entende bem, com todas as referências bíblicas, as doutrinas fundamentais da fé cristã, doutrina de Deus, doutrina de Jesus, doutrina do Espírito Santo, doutrina da igreja, doutrina da salvação, doutrina dos anjos, doutrina das últimas coisas. Você entende as doutrinas principais e aí você vai estar preparado para responder ou para defender a fé cristã quando, diante de você, ou você tiver conhecimento, a fé cristã estiver sendo atacada. Você vai então ter o referencial teórico, o conhecimento bíblico para você fazer a defesa de forma racional, lógica, né, argumentar em defesa da fé cristã, usando as Escrituras Sagradas, como sempre, como respaldo para responder. Claro que nós vamos ver que essa resposta ela tem que ser feita com mansidão, com sabedoria, com tranquilidade, não com nervosismo, não de forma afobada, mas sempre com muito cuidado, muita prudência, na hora de você responder a uma pessoa que às vezes é um crítico, é um ateu, ou uma pessoa que não crê em Deus, que não aceita que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, mas você então precisa falar com essa pessoa sobre Jesus, sobre a salvação de Jesus, sobre a palavra de Deus, e você pode fazer isso de forma racional, de argumentar de forma racional e sistemática. Subtópico 2. A que defesa Pedro se refere? Versículo 16. Há quem argumente que essa defesa seja uma resposta a uma acusação, visto que essa mesma palavra, apologia, aparece nesse sentido no Novo Testamento, como defesa de uma acusação tanto formal
como informal. O versículo 16 fala do bom testemunho cristão que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. Mas não parece ser esse o caso, porque a defesa, resposta ou explicação nessa passagem é sobre a razão da fé dos cristãos. E isso diz respeito à doutrina cristã. Ainda que Pedro esteja se referindo à resposta a uma acusação formal num ambiente hostil, não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã, como aconteceu com o apóstolo Paulo diante de Festo e de Agripa, na mesma audiência. Então você veja que Paulo, quando foi levado ali à audiência diante de Festo e Agripa, e fez ali uma exposição, né, em defesa do seu posicionamento doutrinário, você veja que ele estava ali fazendo uma apologia, uma defesa da fé cristã. Então, alguns acham que Pedro está se referindo a essa palavra, no caso no original, né, apologia, defesa, apenas quando há uma acusação, seja formal ou informal, contra o crente ou contra a palavra de Deus, e aí esse cristão ou essa cristã, né, que está sofrendo essa acusação, ela vai então fazer a sua defesa racional da fé cristã. No entanto, né, aqui o comentarista ele entende que, né, na verdade, o texto aqui de Pedro está falando de heresias, falando de heresias que querem corromper o ensino genuíno, verdadeiro da palavra de Deus. E aí o cristão, a cristã, precisa se levantar para defender a fé cristã. Ele não precisa sofrer uma acusação formal, direta, contra ele. Não. Ele se levanta como um defensor das verdades, né, históricas, ortodoxas, para que a palavra de Deus não seja anulada nos seus efeitos, nas suas promessas. Então, a palavra de Deus, ela é de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Toda ela é a palavra de Deus. E às vezes os críticos eles usam algumas partes da Bíblia para atacar a fé cristã. Mas, no entanto, né, o cristão verdadeiro, conhecedor da palavra de Deus, conhecedor das doutrinas fundamentais da fé cristã, ele então vai fazer essa apologia, essa defesa da fé cristã. Subtópico 3. Por que devemos combater as heresias? Primeiro, para a defesa própria. 1 Timóteo 4,16. Os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam e saber a forma de refutá-los biblicamente. Segundo, para ajudar os outros na compreensão da própria fé, principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã e muitas vezes de forma inconsistente, ou melhor, de forma inconsciente, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras, as quais buscam servir a Deus e precisam conhecer a sua palavra. Tito 1,9. Esse debate sobre as crenças deve ocorrer de maneira respeitosa e com argumentos e fundamentação bíblica, respondendo às objeções contra a fé cristã. O êxito dessa luta é garantido quando se está nos domínios do Espírito Santo. João 16,13. Veja só que coisa interessante. Por que devemos combater as heresias? Primeiro, para a defesa própria. Quando nós somos atacados, então nós nos levantamos para defender, né, as doutrinas corretas da palavra de Deus. Então nós temos que realmente ter um conhecimento bíblico sólido, né, um conhecimento bíblico sistemático. Então, como é que nós alcançamos isso? Lendo, primeiro, orando e lendo a palavra de Deus de forma contínua, meditando na palavra, estudando as escrituras, participando de escolas bíblicas dominicais, participando de estudos bíblicos, cultos de ensino da palavra, né, lendo bons livros cristãos, fazendo cursos de teologia. Tudo isso você vai estar melhor preparado para, então, fazer essa defesa da fé cristã. Então, primeiro, para a defesa própria, para saber como refutar biblicamente os hereges ou as heresias. Segundo, para ajudar outros na compreensão da própria fé. Então, tem muitos crentes que são sinceros, querem entender querem entender como funciona a Trindade, por exemplo. É um tema bem polêmico, né? Mas nós
que defendemos o cristianismo histórico e ortodoxo, temos uma explicação racional para a Trindade. Claro que a Trindade é um mistério, um assunto que nós só vamos ter um conhecimento definitivo na eternidade. A nossa mente racional finita não é capaz de alcançar tudo que a Bíblia revela sobre a Trindade. Mas as Escrituras Sagradas trazem um ensino coerente, racional, sobre a Trindade. E isso nós defendemos. E temos até isso na nossa defesa aqui da fé cristã, ou melhor, da nosso material que a CPAD lançou, Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Você vai ver ali o que as Assembleias de Deus entendem por Trindade, entre outros temas, né, importantes. Então, tem muitas palavras, tem muitas pessoas que são sinceras, elas querem entender, e nós temos que estar preparados para responder e ajudar essas pessoas. Então, esse debate sobre as questões centrais da fé cristã deve ocorrer de forma respeitosa, com argumentos e fundamentação bíblica. Nada de achismo, nada de xingamentos, nada de apelações, acusações, né, que muitas vezes nós encontramos aí na internet, né, as pessoas se digladiando. Não, nós temos que mostrar o nosso ponto de defesa da fé cristã de forma racional, com argumentação sólida, fundamentação bíblica, e se a pessoa quiser entender, tudo bem, se não quiser aceitar, aí não podemos fazer mais nada, a não ser orar para que Jesus tenha misericórdia dessa pessoa. Não esqueça que na descrição do vídeo e também aqui na tela você vai encontrar um QR Code, onde você pode apontar aí a câmera do seu smartphone para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia aqui da FAEST Academia. Nós temos curso básico, médio, cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida, curso C, Resistência da Mulher, voltado para o universo feminino, curso C, Esposa de Obreiro, também um curso que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, né, esse curso Esposa de Obreiro, e nós estamos com descontos aí imperdíveis. Né? Então, aproveite, vai que também na descrição tem um link para você obter maiores informações. Todos os nossos cursos de teologia são reconhecidos pelas convenções evangélicas de todo o Brasil. Nós temos o certificado que, após a aprovação no curso, você vai receber esse certificado. E temos também os PDFs, né, e todo o material necessário para o seu aprofundamento, né, no conhecimento da palavra de Deus. Tópico 3. O que são heresias? Subtópico 1. Seitas e heresias. A palavra aireses, no Novo Testamento grego, é traduzida como seita, em algumas passagens bíblicas, e heresias, em outras passagens. É verdade que o cristianismo foi também chamado de seita, mas por não cristãos, pessoas que não conheciam as verdades do Evangelho de Cristo e que se opunham a ele. A palavra seita é usada para designar as religiões heterodoxas. É um termo já desgastado, trazendo em si, muitas vezes, um tom pejorativo. Por isso, devemos saber quando aplicá-lo. Então, veja que a palavra no original grego, no original do Novo Testamento, o Novo Testamento foi escrito em grego koiné. O koiné. A pronúncia sempre uns falam koiné, outros falam koiné. Mas essa palavra aireses, então, ela pode ser, ela é traduzida, né, em várias versões bíblicas, tanto como seita, como também como heresias. E o cristianismo ele também foi chamado de seita no começo, mas por pessoas não cristãs, porque era realmente uma vertente diferente do judaísmo. Então, era chamado de seita. E ao longo do tempo, né, essa palavra seita ela foi, obviamente, adquirindo novos significados até chegar aos dias atuais. Mas a palavra ela é muito... Hoje, ela é usada para designar as religiões heterodoxas. Então, uma religião que ensina coisas diferentes, aí acaba sendo chamado de seita também. E também aqui, alguma igreja evangélica que começar
a distorcer uma doutrina fundamental da fé cristã, ela já passa a ser chamada de seita também, mesmo que tenha o nome de igreja evangélica. Então, começou a ensinar algo que o cristianismo histórico, ortodoxo, não defende sobre as doutrinas fundamentais da fé cristã, essa denominação, esse grupo, já começa a ser designado como seita. Inclusive, tem muitas igrejas chamadas de evangélicas aí que outras denominações entendem que são seitas, porque não estão de acordo ali com todas as doutrinas principais da fé cristã, conforme defendido pelo cristianismo histórico ortodoxo, conservador. Então veja que esse termo seita é um termo desgastado, então temos que ter muito cuidado com o uso desse termo, e esse termo tem que ser usado apenas quando o grupo realmente se afastou do cristianismo histórico de forma sistemática, de forma gritante, de forma que mostra que eles realmente estão cada vez mais longe do que o cristianismo histórico ensina. Subtópico 2, aireses no Novo Testamento. Esse vocábulo aparece com o sentido de partido, espírito sectário, e nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. Os saduceus e os fariseus eram seitas que formavam facções dentro do próprio judaísmo. E a versão bíblica Nova Almeida Atualizada traduz por partido. Paulo adverte para que não haja no seio da igreja essas divisões, aireses, e condena as inovações doutrinárias que causam divisão ou dissensão. Então, você veja que no Novo Testamento, esse vocábulo, ele às vezes é traduzido como partido, um espírito sectário. É um partido, uma facção, um grupo separado. Veja que nem sempre isso representa uma ruptura com o sistema convencional. Por exemplo, os saduceus, os fariseus, os essênios eram grupos, eram, digamos assim, aireses, eram seitas, eram grupos, mas eles continuavam dentro do judaísmo tradicional, só que interpretando algumas partes de uma forma mais literal ou menos literal, mas eles eram seitas, ou melhor, formavam facções dentro do próprio judaísmo. Tá? Paulo vai falar disso lá em algumas passagens das suas cartas, principalmente lá em Gálatas e 1 Coríntios, sobre essas divisões que estavam surgindo. Veja que lá em Coríntios, alguns falavam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Então, eram grupos que estavam se formando e se separando. E aí ele vai realmente exortar a igreja de Corinto a não proceder dessa forma, porque essa divisão não veio do Senhor. Estava realmente produzindo ali muita dissensão, muita confusão na igreja de Corinto. Subtópico 3, heresias de perdição, 2 Pedro 2:1. É nessa passagem que a hereses apresenta o sentido de erro doutrinário, como a heresia que nós conhecemos hoje. As heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã, no que diz respeito a Deus, Trindade, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, ao ser humano, natureza, pecado, salvação, origem e destino, aos anjos, à igreja e às escrituras sagradas. O erro mais grave é quando diz respeito à divindade e interfere na salvação, pois não existe salvação sem Jesus. Então, você veja que, aqui em 2 Pedro 2:1, nessa passagem bíblica, essa palavra no original aireses apresenta o sentido de erro doutrinário, que é como a palavra heresia ela é entendida nos dias atuais. E não só nos dias atuais, mas ao longo da história da igreja. Essa palavra heresia, então, significa um erro doutrinário, um desvio
da verdadeira doutrina bíblica, conforme, né, o cristianismo histórico e ortodoxo conservador entende. Né? A interpretação, por exemplo, quando fala ali de que Jesus é Deus, 100% Deus, 100% homem. Isso já está estabelecido no cristianismo histórico e conservador. Mas, né, muitos ensinam que não, que Jesus era 50% Deus, 50% homem, e etc. E muitas outras heresias que, ao longo da história da igreja, ensinaram sobre, né, essa questão tanto da divindade quanto da humanidade de Jesus Cristo. Então, tudo isso são heresias, que elas continuam até hoje sendo ensinadas por várias seitas aí, de grupos, né, heréticos, que alguns que pseudo-cristãos, até parece que são grupos cristãos, mas na verdade não são, né? São seitas heréticas que estão ensinando, distorcendo as doutrinas fundamentais da fé cristã. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça aí, deixa seu like, comente, compartilhe, para que mais pessoas sejam alcançadas, né, por essas aulas aqui da FAEST Academia. Não esqueça que nós temos aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar inclusive aqui um link para comprar este livro aqui, esta obra do autor pastor Ezequiel Soares, Em Defesa da Fé Cristã, que é o livro que ele escreveu para fundamentar, né, as lições bíblicas do primeiro trimestre de 2025. Então, você vai encontrar também muitos links para comprar outras obras. Você fazendo isso, você vai estar também nos ajudando. Não esqueça que nós temos playlist com todas as videoaulas da EBD dos adultos e também as lives da EBD dos jovens. Você vai encontrar aqui no nosso canal da FAEST Academia. Não esqueça de se inscrever. Bate o sino para receber as notificações sempre que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal da FAEST Academia. Muito bem, a conclusão diz assim: os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra as falsas doutrinas. É, pois, tarefa da igreja atual batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Finalizamos com a seguinte pergunta para a reflexão: estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Isso aqui é uma grande verdade, porque nós encontramos aí, você pode ver nas ruas, os membros dessas seitas heréticas ativos, propagando as suas heresias, propagando os seus desvios doutrinários, os seus erros doutrinários, com literatura, distribuindo literatura gratuita, batendo de porta em porta. E nós, muitas vezes, nós nos retraímos, nós que somos cristãos, que defendemos a verdadeira fé cristã, a bíblica, ortodoxa, nós muitas vezes nos retraímos e ficamos à parte. Mas nós devemos nos levantar nesse momento, nesse tempo presente aqui que nós estamos vivendo, para batalhar pela fé cristã verdadeira, que uma vez nos foi dada, porque está chegando o dia da volta do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. E nós precisamos, então, arrebatar o maior número de pessoas do erro, do engano, e trazê-las para alcançar a salvação em Cristo Jesus. Muito bem, esse foi o conteúdo dessa primeira aula. Deus abençoe seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.